Você já sentiu como se a vida estivesse tentando te dizer algo, mas você só entendesse quando tudo começou a doer? Tem gente que só acorda quando perde. Tem gente que só muda quando sofre. E talvez você também seja assim. A gente vai levando, empurrando a vida com a barriga, fingindo que tá tudo bem, tapando os buracos com distrações, com trabalho, com relacionamentos, com qualquer coisa que impeça o silêncio de gritar. Mas chega uma hora que não dá mais. O corpo adoece, a mente surta, o coração se cala. É aí que vem a dor. E a dor, ela é uma mensageira. Não é sua inimiga, embora você tente fugir dela. A dor é a forma mais crua e honesta que a vida encontrou para te chamar de volta. Porque talvez você tenha se perdido de si. Você já reparou que toda grande mudança que você fez começou com um sofrimento? Ninguém muda porque está confortável. A gente muda porque algo incomoda, porque a alma grita, porque o peito aperta, porque viver daquele jeito simplesmente se torna insuportável. E não é sobre romantizar a dor, nem fazer dela um troféu. É sobre entender que ela tem um papel e que, se você estiver disposto a escutar, ela pode te mostrar algo que você ainda não vê. Carl Jung dizia que aquilo que você mais precisa está onde você menos quer olhar. E a dor é esse lugar, escuro, rejeitado, negligenciado, mas também cheio de verdade. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando: por que comigo? Ou quando isso vai passar? E eu entendo, porque eu também já me perguntei. Mas e se, em vez de perguntar por quê, você começasse a perguntar para quê? Qual o propósito disso tudo? O que essa dor está tentando revelar? E mais importante, quem você pode se tornar depois de atravessá-la? A dor, quando compreendida, não só desperta, ela transforma. Você já percebeu que quando tudo vai bem, a gente se acomoda? A zona de conforto é gostosa, mas é também uma armadilha. E o problema da zona de conforto é que ela tem um preço. E esse preço, geralmente, é você mesmo. Aos poucos, você vai se esquecendo de quem era. Vai se moldando às expectativas, às pressões, às aparências. E quando vê, já nem sabe mais o que gosta, o que sonha, o que sente. Vira uma sombra, um reflexo dos outros. A dor chega para rasgar esse pano preto que você jogou sobre si. Ela não é gentil. Ela não pede licença, mas ela mostra. Ela mostra o quanto você se traiu para agradar, o quanto você se calou para não ser rejeitado, o quanto você carregou o mundo nas costas enquanto o seu próprio mundo ruía por dentro. E aí vem o luto, não só por pessoas, mas por versões suas que você teve que enterrar, pelo tempo perdido, pelas chances que não voltou, pelos e se que ainda ecoam na alma. Mas olha, o luto também é um nascimento, porque enquanto você chora o que foi, a vida te oferece uma nova chance de ser. Nietzsche dizia: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Talvez seja isso. Talvez o caos que você está vivendo agora seja a preparação para uma nova luz que vai surgir. Mas você só vai enxergar essa luz se decidir atravessar a escuridão, sem máscaras, sem pressa, sem se cobrar ser forte o tempo todo. Tem dores que não querem ser consertadas, elas só querem ser ouvidas. Então ouve. Escuta o que essa dor tem para te dizer. Porque às vezes a resposta que você procura não está fora. Está no silêncio da sua própria alma. E é nesse silêncio que você começa a lembrar de quem é. Quando a dor fala mais alto, muita gente tenta calar. Distrações, vícios, correria. A gente tenta fugir, tenta não sentir, tenta preencher o vazio com qualquer coisa.
Mas o vazio, ele não se engana. Ele sabe quando você está tentando se enganar também. Sabe aquela sensação de estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho? Aquela angústia que aperta o peito no meio do dia? Isso não é fraqueza. Isso é sua alma pedindo socorro. Muitas vezes, a gente aprende a sobreviver tão bem que esquece como se vive. E viver dói. Viver exige presença, encarar quem somos, lidar com o que sentimos, assumir as partes de nós que aprendemos a esconder. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas ninguém te conta que, ao se conhecer, você vai encontrar muita coisa que vai doer. Medos que você escondeu, raivas que abafou, feridas que não cicatrizaram. Mas também vai encontrar sua força. Vai encontrar uma coragem que você nem sabia que existia. Porque quando a dor te quebra, ela também abre espaço. Espaço para recomeçar, para ressignificar, para construir uma nova forma de estar no mundo, mais autêntica, mais leve, mais sua. É no fundo do poço que muita gente aprende a escalar. É quando não resta mais ninguém que você finalmente se encontra. E não é bonito no começo. É solitário, confuso, doloroso, mas é verdadeiro. É você, cru, real, inteiro. E esse encontro, por mais que doa, é sagrado. Porque só depois de se encontrar é que você começa a se libertar. Muita gente tenta calar. Distrações, vícios, correria. A gente tenta fugir, tenta não sentir, tenta preencher o vazio com qualquer coisa. Mas o vazio, ele não se engana. Ele sabe quando você está tentando se enganar também. Sabe aquela sensação de estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho? Aquela angústia que aperta o peito no meio do dia? Isso não é fraqueza. Isso é sua alma pedindo socorro. Muitas vezes, a gente aprende a sobreviver tão bem que esquece como se vive. E viver dói. Viver exige presença, encarar quem somos, lidar com o que sentimos, assumir as partes de nós que aprendemos a esconder. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas ninguém te conta que, ao se conhecer, você vai encontrar muita coisa que vai doer. Medos que você escondeu, raivas que abafou, feridas que não cicatrizaram. Mas também vai encontrar sua força. Vai encontrar uma coragem que você nem sabia que existia. Porque quando a dor te quebra, ela também abre espaço. Espaço para recomeçar, para ressignificar, para construir uma nova forma de estar no mundo, mais autêntica, mais leve, mais sua. É no fundo do poço que muita gente aprende a escalar. É quando não resta mais ninguém que você finalmente se encontra. E não é bonito no começo. É solitário, confuso, doloroso, mas é verdadeiro. É você, cru, real, inteiro. E esse encontro, por mais que doa, é sagrado. Porque só depois de se encontrar é que você começa a se libertar. A maioria das pessoas passa a vida tentando fugir da dor. Mas você já reparou? Quanto mais você corre dela, mais ela te alcança. A dor ignorada não desaparece. Ela se disfarça, se esconde em doenças, em vícios, em relações tóxicas, em crises de ansiedade. Vai se manifestando de formas que você nem imagina, porque ela precisa ser ouvida. É por isso que tanta gente sente um vazio, mesmo tendo tudo: o carro, a casa, o status, mas por dentro, um eco, uma sensação de que falta algo. E sabe o que falta? Você. Falta você se ouvir. Falta você se permitir sentir. Falta coragem de parar de fingir que está tudo bem e admitir que tem algo quebrado aí dentro. E que está tudo bem em reconhecer isso. Não é fraqueza, é maturidade. Platão dizia que a dor
desperta a alma. E é isso. Às vezes, só quando tudo quebra é que a gente começa a se ver com mais verdade, a enxergar onde estavam os excessos, os enganos, os medos, a perceber o quanto se afastou de si mesmo. E é nesse reconhecimento que o processo de cura começa. Porque a dor não te derrota. Ela te revela, mostra o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado para trás, o que precisa finalmente ser amado. Principalmente, mostra o que em você ainda está vivo. A maioria das pessoas passa a vida tentando fugir da dor. Mas você já reparou? Quanto mais você corre dela, mais ela te alcança. A dor ignorada não desaparece. Ela se disfarça, se esconde em doenças, em vícios, em relações tóxicas, em crises de ansiedade. Vai se manifestando de formas que você nem imagina, porque ela precisa ser ouvida. É por isso que tanta gente sente um vazio, mesmo tendo tudo: o carro, a casa, o status, mas por dentro, um eco, uma sensação de que falta algo. E sabe o que falta? Você. Falta você se ouvir. Falta você se permitir sentir. Falta coragem de parar de fingir que está tudo bem e admitir que tem algo quebrado aí dentro. E que está tudo bem em reconhecer isso. Não é fraqueza, é maturidade. Platão dizia que a dor desperta a alma. E é isso. Às vezes, só quando tudo quebra é que a gente começa a se ver com mais verdade, a enxergar onde estavam os excessos, os enganos, os medos, a perceber o quanto se afastou de si mesmo. E é nesse reconhecimento que o processo de cura começa. Porque a dor não te derrota. Ela te revela, mostra o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado para trás, o que precisa finalmente ser amado. Principalmente, mostra o que em você ainda está vivo. Você já percebeu como a dor tem o poder de silenciar o barulho do mundo? De repente, tudo que parecia importante perde o valor. Aquela meta de carreira, aquela disputa, aquela aparência que você tanto defendia. Quando a dor chega, ela zera o jogo. E aí, só sobra você, nu, vulnerável, real. É nesse silêncio forçado que muita gente tem o primeiro encontro verdadeiro com sua própria alma. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, se transforma. É isso. A dor aceita vira aprendizado. A dor encarada vira transformação. Mas a dor ignorada vira prisão. Quantas vezes você colocou uma máscara para continuar? Quantas vezes você disse, "Tô bem", quando tudo estava desmoronando por dentro? A gente aprendeu a ser forte demais e verdadeiro de menos. Mas a vida é sábia. Ela vai apertando os pontos certos até você parar. Até você ser forçado a olhar para si mesmo com mais humanidade. E nesse momento, começa o despertar. Você não desperta quando tudo vai bem. Você desperta no luto, na perda, na falência, no fim de um amor. É ali que nasce uma nova consciência. Porque ali você entende que sua dor não é o fim da estrada, é o portal para um novo caminho. E esse caminho leva direto para dentro. No começo, olhar para dentro assusta. Parece escuro demais, confuso demais, doloroso demais, mas aos poucos você percebe. Não é escuridão, é profundidade. A superfície sempre foi clara, sempre foi bonita, mas rasa. Ali, você era o que os outros esperavam. Você fazia o que te ensinaram. Você seguia o roteiro. E quando a dor chegou, ela rasgou esse papel. Então, você começa a descer. E nessa descida, você encontra partes suas que estavam esquecidas. A criança que não foi ouvida. O adolescente que teve que amadurecer rápido. O adulto que aprendeu a sobreviver, mas esqueceu de viver. É nesse mergulho que você entende. A dor não é sua inimiga. Ela é sua mensageira.
Está te contando onde ainda dói, onde ainda falta amor, onde você ainda precisa se acolher. Nietzsche dizia: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos interno não é o fim, é o começo de algo novo. Você não vai sair dessa jornada sendo o mesmo. Vai sair mais inteiro, mais consciente e, principalmente, mais verdadeiro. Porque quem atravessa a dor com coragem ganha um olhar que ninguém mais tem. Um olhar que reconhece o que é real. Um olhar que não julga, que não precisa de máscaras, que não tem mais medo de sentir. E é aí que você começa, de fato, a viver. Depois da tempestade, o silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio novo. Um tipo de paz que não grita, apenas existe. Porque agora você entende. A vida não precisa ser barulhenta para ser significativa. Você olha para trás e enxerga o caminho percorrido. A dor que antes te consumia, agora ensina. As lágrimas que escorriam sem controle, agora regaram algo dentro de você. É como se a alma tivesse respirado pela primeira vez. E você percebe: o que doeu te lapidou, o que faltou te moldou, o que partiu te fez renascer. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para evitar seus sofrimentos, mas é no encontro com eles que se transforma. Essa transformação não é grandiosa aos olhos do mundo, mas ela é imensa dentro de você. Você para de buscar validação externa, para de correr atrás de respostas prontas e começa a construir seu próprio caminho, mesmo sem garantias. É aqui que nasce a coragem verdadeira. Não a coragem de enfrentar os outros, mas a de não fugir mais de si mesmo. E quando você começa a viver a partir disso, tudo muda. Suas relações mudam. Suas escolhas mudam. Até seu olhar muda. Porque agora você está inteiro, está presente, está acordado. Você começa a entender que não existe volta para quem você era antes da dor, porque aquela versão de você não daria conta de quem você precisa ser agora. E tudo bem. A vida não está te punindo. Está te convidando a amadurecer, a sair do raso, a tocar o fundo de si mesmo. E por mais que doa, esse fundo é fértil. É nele que nascem as raízes. É nele que a alma se ancora. É nele que você descobre que não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Quantas vezes você tentou caber onde não pertencia? Quantas vezes se diminuiu só para manter o afeto de alguém? Quantas vezes ignorou sua intuição só para não incomodar? Agora, a dor te ensina a se escolher. Você para de implorar por migalhas, para de correr atrás do que não te vê, porque começa a se enxergar. E quando a gente se vê, não aceita menos. Você se levanta com cicatrizes, sim, mas com dignidade, com consciência, com presença, e começa a viver com uma intensidade serena, com uma liberdade silenciosa, como quem já andou no escuro e agora valoriza cada raio de luz. A dor não foi o fim, foi o começo, o ponto de virada, o grito que te acordou. Você começa a perceber que a cura não é voltar a ser quem era, mas permitir-se ser quem está nascendo de tudo isso. Cada lágrima foi um batismo, cada queda, um rito de passagem, cada silêncio, um chamado para dentro. E nesse processo, você aprende a acolher sua própria sombra, a olhar de frente o que antes evitava, a aceitar que existem partes de você que ainda doem, mas que isso não te torna fraco, te torna humano. Não é sobre eliminar a dor, é sobre aprender a caminhar com ela sem deixar que ela defina sua rota. Você aprende a ser gentil
com suas feridas, a não se cobrar curas imediatas, a respeitar o tempo do seu coração. E aos poucos, vai se sentindo mais inteiro. Não porque tudo se resolveu, mas porque você decidiu não se abandonar mais. Você pode não ter todas as respostas, mas agora tem algo mais valioso: a coragem de continuar, mesmo sem entender tudo. E quando essa coragem nasce, algo muda. Você começa a atrair pessoas mais verdadeiras, começa a se interessar por conversas mais profundas, começa a construir uma vida que tem mais a ver com quem você realmente é. Não é mais sobre sobreviver, é sobre existir com propósito, sobre transformar a dor em força, a solidão em conexão, o vazio em criação. Você ainda sente, mas agora sente com consciência, e isso muda tudo. Agora o mundo já não te assusta da mesma forma. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Você entende que os choques da vida não vieram para te destruir, mas para te acordar. Que a dor que antes te paralisava agora te movimenta. Que o que antes era um fim se tornou um recomeço. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem esconder suas cicatrizes, porque essas marcas contam a história de alguém que caiu, sofreu, gritou, mas escolheu continuar. Você descobre que o autoconhecimento é um caminho solitário, mas nunca vazio, que dentro do silêncio mora uma sabedoria antiga, ancestral, que te guia mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E então, algo se revela. A sua sensibilidade, que antes parecia fraqueza, é seu maior poder. A sua empatia, que te fazia sentir demais, é o que conecta você ao outro em profundidade. Você começa a se amar de um jeito que nunca se amou, sem exigências, sem perfeição, apenas com presença. E é nessa nova forma de existir que a vida começa a fazer sentido de novo. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque agora você está inteiro. Com cicatrizes, sim, mas inteiro. Agora o mundo já não te assusta da mesma forma. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Você entende que os choques da vida não vieram para te destruir, mas para te acordar. Que a dor que antes te paralisava agora te movimenta. Que o que antes era um fim se tornou um recomeço. Você não precisa mais provar nada para ninguém, nem esconder suas cicatrizes, porque essas marcas contam a história de alguém que caiu, sofreu, gritou, mas escolheu continuar. Você descobre que o autoconhecimento é um caminho solitário, mas nunca vazio, que dentro do silêncio mora uma sabedoria antiga, ancestral, que te guia mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E então, algo se revela. A sua sensibilidade, que antes parecia fraqueza, é seu maior poder. A sua empatia, que te fazia sentir demais, é o que conecta você ao outro em profundidade. Você começa a se amar de um jeito que nunca se amou, sem exigências, sem perfeição, apenas com presença. E é nessa nova forma de existir que a vida começa a fazer sentido de novo. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque agora você está inteiro. Com cicatrizes, sim, mas inteiro. E então, no meio de tudo isso, você entende. A dor não veio te destruir. Ela veio te acordar. Ela foi a batida forte na porta da alma que você passou a vida ignorando. Foi o grito que rompeu o silêncio do automático. Foi o empurrão que te tirou do lugar onde você estava morrendo por dentro, mesmo sorrindo por fora. É nesse momento que algo dentro de você se parte. E pela primeira vez, isso não te desespera, porque agora você sabe, aquilo que se partiu já não te servia mais. O medo ainda existe. A insegurança ainda cochicha no seu ouvido. Mas agora, você aprendeu a escutar uma voz mais profunda, a sua. Você não quer mais a vida que tinha. Você quer a vida
que te transforma. Quer vínculos que toquem a alma. Conversas que te curem. Um caminho que tenha verdade, mesmo que seja incerto. Porque o conforto da mentira já não tem mais espaço na sua pele. Você aprendeu que não precisa correr atrás de aceitação, de reconhecimento, de amor. Porque tudo isso já está dentro de você, esperando ser descoberto. Por você. E nesse instante, você desperta. Não de um sono, mas de uma anestesia existencial. E o mundo continua o mesmo. Mas agora é você quem olha diferente. Você não é mais quem começou essa jornada. A dor te arrancou de onde você estava. Mas foi você quem decidiu seguir andando. Quem decidiu se olhar com mais coragem, com mais honestidade. Quem, mesmo ferido, escolheu continuar e se refazer. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você se sente inteiro. Não porque tudo foi resolvido, mas porque agora você sabe que pode carregar as perguntas, conviver com as dúvidas e ainda assim seguir com leveza. Porque a paz não está nas respostas, está na forma como você se acolhe enquanto busca. A dor te despertou, mas é o amor por si mesmo, pela vida, pelo que ainda virá, que vai te sustentar daqui para frente. Então, se o mundo te quebrou, saiba que isso não foi o fim. Foi o convite. O convite para olhar para dentro, para parar de fugir, para renascer. E você aceitou. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que está precisando se lembrar de quem é. Escreve aqui nos comentários o que mais falou com você. E claro, se quiser seguir nessa jornada com a gente, se inscreve no canal. Você não está sozinho. Nunca esteve. E agora, nunca mais vai se abandonar.